Olá meus amigos, estamos começando mais um Mídia e Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem sido bastante discutido e veiculado nos canais de comunicação, mas é necessário. É a forma de prevenção, de tratamento e principalmente evitar o contágio do coronavírus. Sobre o assunto eu converso agora com a médica infectologista Ana Cristina Gurgel. Doutora Ana, seja bem-vinda ao canal Mídia e Saúde. Eu que agradeço. Muitas pessoas classificam como histeria, como exagero, mas as medidas que estão sendo tomadas por parte das autoridades, de uma forma geral, você classifica como normal, são necessárias? Adequadíssimas. Eu penso que o Brasil está na frente. Sabe o que tem atrapalhado? As fake news, tem atrapalhado esses WhatsApps que recebem áudios, vídeos que não são compatíveis. E isso tem deixado a população insegura e acaba tendo pânico. E eu vou te falar, não é só a população que vem sido ameaçada com isso não. Isso muitas vezes deixa a equipe de saúde também insegura. Então a gente tem que tomar agora toda atenção e todo cuidado para a gente não ser o responsável por estar aumentando todo esse pânico. Tem sido, as orientações têm sido bastante precisas, né? Ninguém pode alegar falta de informação. Ninguém. Tá em toda a mídia, tá em todos os locais, tá aí o decreto municipal, né? Tá aí o decreto de ontem à noite do Diário Oficial, que agora o Brasil não tem mais cidade maior ou menor. Todas estão sob a pandemia, né? A Itália é considerada a maior vítima do mundo, né? A Itália e a China. Isso. O Brasil, sem querer alardear, sem querer gerar pânico para as pessoas, mas o objetivo é justamente prevenir e passar as formas de evitar o contágio. Mas o Brasil pode ser nivelado à Itália se não houver as devidas providências? Pode. Doutora? E isso que a gente está um pouco à frente, porque como a gente tem a Itália há 18 dias à nossa frente da epidemia, a gente consegue visualizar que se a gente não tomasse as medidas radicais, fique em casa, a gente vai poder chegar igual, aonde não tem mais leito disponível, aonde acabam os profissionais tendo assim, trabalhando 36, 48 horas, onde as enfermarias viraram UTIs, tiveram que virar da noite para o dia. Então, essa é uma questão verdadeira, isso não é fake news. Então, por isso que a gente, antecipadamente, está tomando as medidas necessárias. Então, todo esse decreto, essa questão de vamos fechar, é coerente, mas vamos fechar e não vamos à praia. Vamos fechar e não vamos fazer festas em casas com várias aglomerações. Só fechar não é suficiente. Só fechar não é suficiente. A né? gente precisa ter a consciência que vai precisar cada um fazer o seu. É como eu falei, não pode ser a doença do egoísmo. Eu não posso ir no mercado e levar tudo para minha casa e estocar, porque aquele que não tem condição de fazer o mesmo vai ficar sem acesso. Eu não posso acabar com o álcool gel do planeta, eu não posso acabar com a máscara do planeta para quem não tem necessidade, porque vai faltar para o profissional da saúde. Então, porque não há produção suficiente, né? Nem no mundo não há. Então, está faltando material. Então, sabe o que a gente tem visto? Vocês estão negando o material de proteção para os profissionais de saúde? Pelo amor de Deus, o material é disponível, existem protocolos. Porque tem gente que usa no pânico, eu vou dizer para você, até mesmo um profissional da saúde, da forma que não seria adequada. Mas aí eu falo, olha, a gente está aqui para gerenciar essa crise. Eu preciso entender o profissional também, né? A insegurança que passa para ele. Você imagina se passa para ele, o que não passa para a população. Então a gente tem orientado diariamente. Você falou da máscara. Quem tem necessidade de usar máscara? Você fala muito do gel de uma forma geral, agora a máscara eu percebo que existe uma certa desinformação. Total. Quem que precisa usar máscara, doutora? Você vai à farmácia agora, não existe mais disponível. A pessoa que tem que usar máscara é a pessoa que tem sintomatologia, tá tossindo, tá espirrando. Quem não tem, eu e você, nós não temos que mascarar e sair na rua.
Isso é, sabe, é incompatível com essa epidemia. Então a máscara é para evitar contagiar outras pessoas. Isso, eu sou saudável doente. e não preciso usar Mas máscara. vamos lá, eu tô doente. Na verdade eu tenho que ficar na minha casa. Eu não tenho que sair pra rua de máscara. Eu tenho que ficar na minha casa, na quarentena, respeitando as orientações médicas. Mas eu precisei sair para alguma coisa maior. Eu coloco a máscara. Porque gera um pânico. Você sai na rua, de 10, 9 estão de máscaras. 9 estão doentes? Não estão doentes. Outra coisa, o álcool gel acabou. Água e sabão. O vírus ele é revestido por um lipídio, por gordura. Água e sabão, nós vamos lavar a mão em casa por 40 segundos com água e sabonete líquido. O gel é importante? O gel é importante quando eu estou num local onde eu não disponho de pia e nem de sabonete. Então eu tenho gel para fazer essa higienização. O gel é importante no ambiente hospitalar porque o médico pode atender até 5, 6 pessoas higienizando com álcool, que é mais rápido. Então, para nós no ambiente hospitalar, o gel é superior por essa comodidade, pela rapidez, flui mais rápido o serviço. Mas o médico também, depois que ele passou 5 vezes, ele precisa parar e lavar a mão com água e sabão. Então a população tem que entender isso. Ela tem água e sabonete em casa, ela não precisa sair acabando com estoque de álcool gel. Certo. Então deixa eu entender, o vírus ele é resistente ou não? Não. Dá a impressão que ele é frágil. Ele com água e sabão e álcool gel no primeiro minuto ele é inativado. Tá, mas ele tem um período de digamos assim, ele se prolonga. Por exemplo, você está numa caixa, tem um vírus numa caixa de papelão. Sim, ele pode ficar na caixa de papelão dias. Então na superfície ele pode ficar. Por isso a importância da nossa higienização, né? Vamos limpar. Mas eu vou limpar com as medidas de higiene e com as precauções que nós temos hoje em dia. Então, por exemplo, a porta, a maçaneta da porta, Isso, corrimões, ele pode ficar um tempo ali. Ele pode ficar, por isso que a gente orienta, vamos higienizar com álcool, principalmente em shoppings. Agora fechou, né? Mas aonde eu tenho isso, a cada 2 horas eu estou higienizando com álcool gel, com álcool mesmo, precisa ser gel, pode ser álcool, paninho, tá resolvido o problema, tá? Medidas básicas. Doutora, agora uma pergunta bem aplicável na minha vida. Eu estou querendo ir para casa dos meus pais daqui um pouco. Isso. Tá? Por exemplo, eu chego lá, tá? Eu tenho que manter distância, eu já tenho que ir com um alquinho, passar nas minhas mãos, falar para eles também. Qual seria uma atitude, digamos assim, coerente, prudente para a prevenção? A mais prudente agora a gente está pedindo, vamos visitar os idosos maiores de 60 anos com menor frequência, vamos estar falando sempre ao telefone, a gente não está abandonando. Mas é quem a gente precisa proteger. Então a gente não pode ser veículo, eu não posso levar para eles, porque se você for da forma, sem sintoma, você tá com o coronavírus, mas você não tem sintoma. Você pode visitar teu pai sem sintoma algum, certo? E acabar passando para ele, porque eu não preciso ter sintoma para transmitir. Então o momento agora é explicar para o pai mais idoso e para a mãe que a gente está amando e protegendo dessa forma. Mas amar de forma distante. Agora, a gente brasileiro, né? Eu chego em casa, eu quero abraçar, eu quero, né? E aí até meu filho fala, mãe, você já lavou sua mão quando você chegou, né? Então, essa orientação e essa educação que a gente precisa dar. E eu fico bem feliz quando ele fala isso. Eu estava vindo para o estúdio e eu vi uma frase no Facebook que achei bastante interessante, bastante coerente. Dizia assim, falido se recupera, falecido não. Porque hoje tem se falado bastante do prejuízo, das consequências econômicas, e evidentemente é algo notório, né, o fechamento do comércio. Né, se o país já não estava muito legal, a tendência realmente é acirrar essa consequência econômica, né, doutora? Com certeza. Mas por outro lado, a vida vem em primeiro lugar, né? A vida vem em primeiro, e eu acho que o brasileiro ele tem um poder de se reinventar, né? E eu até falo para a equipe, tá tenso, tá difícil, tá, como nunca teve. Mas eu penso que é dessa força que a gente vai ver agora a equipe que existe. E a gente tem visto. É emocionante ver a equipe engajada, a equipe preocupada e tá se preparando para que a gente acolha esse paciente da melhor forma possível e ao mesmo tempo a gente cuide do profissional, porque eu não posso perder, não posso que ele adoeça, não posso que ele fique em quarentena.
Então eu preciso cuidar dele, porque se eu não tiver ele ali, a gente fecha o hospital, né? Então as pessoas têm que entender isso. É um momento agora de união de todos, sem exceção. Porque essa questão da perda material, a gente vai recuperar depois. Fácil não é, mas a gente vai... Eu acho que o brasileiro tem isso, né? Doutora, restringindo a Maringá, qual que é o quadro hoje? É controlado? A gente tem 2 casos, confirmados. Mas a gente sabe que o vírus tem o poder de decuplicação. A cada 7 dias, ele faz vezes 10. Então eu tenho 2, daqui uma semana eu terei 20. Então é só ver o Brasil, nós estamos perto aí de 1000 casos, né? Tá certinho, do dia que começou o primeiro caso até agora, é essa decuplicação. O que eu preciso fazer é diminuir essa curva do vírus, essa multiplicação, essa intensidade, essa rapidez. E essa redução é por meio das atitudes? Essa atitude que a gente está falando, é ficando em casa, é restringindo a transmissão, é a separação, né? Então, evitar filas, pelo menos 1 metro de distância, é isso que a gente precisa, é isso que a nossa cidade está pedindo para ser feita, a gente precisa só acreditar e fazer. Existem muitas especulações, né, fake news, mas a questão, se ouve falar muito que estamos no início, que na verdade a coisa vai se acirrar daqui um mês, lá para abril, é verdade? É verdade, estamos no início. Em função do quê? Se a gente olhar os outros países à nossa frente, normalmente foram aí 90 dias de evolução, né? A China, com muita felicidade, ontem já anuncia que não houve novos casos, então é só a gente olhar os países que nos antecederam, vão aí uma média, começou em janeiro lá, está terminando agora. Essa é a nossa média prevista. Então, se a gente não tomar a consciência e executar o que está sendo solicitado, a gente não vai conseguir nem com isso, tá? Não é momento de culpar ninguém, evidentemente, né? Mas só trazendo o exemplo da Itália. Se o país tivesse tomado atitudes como foi tomada aqui em Maringá, que aparentemente, no primeiro momento, pareceu ser radical, o fechamento do comércio, você acha que poderia ter evitado essa quantidade exorbitante de mortes? É que epidemiologicamente a Itália é um país que tem um número maior de idosos. E aí quando a gente compara, por exemplo, com a Alemanha, a gente viu que a Alemanha conseguiu menor letalidade. Uma das coisas que eles fizeram lá muito intensamente foi as precauções de higiene. Lá eles lavam muito a mão, né? Então, quando a letalidade está 6,6 na Itália, na Alemanha foi menor que 1%. Então a gente precisa copiar aquilo que deu certo. E aquilo que deu certo foi essas medidas de precaução básicas, não farmacológicas. Fique em casa, higienize as mãos, evite aglomerações, evite visitar os idosos. É um momento que vai passar e a gente precisa passar com a maior sabedoria que Deus possa nos dar nesse momento, junto com as evidências científicas. Doutora, com relação a tratamento, existe um tratamento efetivo para o coronavírus ou se trata os sintomas? Não existe nenhum tratamento, é tratado os sintomas, a gente tem que tomar cuidado porque foi anunciado o tratamento agora com hidroquinona e acabou de todas as farmácias, é um medicamento que os pacientes reumatológicos utilizam, vai fazer falta para eles, a Anvisa ainda não liberou, está sendo estudo para paciente grave e ventilação mecânica na UTI. Então eu peço que ninguém utilize esse medicamento sem orientação médica. A questão imunológica, exercícios físicos, além das atitudes triviais que estão sendo preconizadas, elas são importantes? Eu preciso me fortalecer, me alimentar bem. Isso é para toda doença, né? Toda doença contribui também. Doutora, agora voltando a falar do álcool. O álcool parece que é um produto da extinção, né? Então o sabão ele pode substituir? Não façam álcool em casa, né? A gente abre o YouTube e tem receitas. As pessoas estão indo ao pronto-socorro queimadas, porque a gente não está apto a manipular esse álcool gel. Então, tendo sabonete em casa e água, está resolvido o problema. Quando a pessoa deve procurar um hospital?
Ótima pergunta. Ela vai procurar o hospital quando a febre for maior de 24 horas, porque daí eu tenho que pensar no vírus da influenza, o H1N1, que é o principal, e quando eu tenho desconforto respiratório, estou com dificuldade para respirar, aí eu vou para outro atendimento. Porque caso contrário, eu só vou tumultuar e eu vou estar na aglomeração e eu vou dificultar o trabalho da equipe. Se fala muito da prevenção, evidentemente, né? Cada pessoa tem que tomar uma atitude isolada, mas as instituições de saúde estão se preparando mais, doutora? Se houver, por exemplo, um aumento excessivo, está tendo um preparo para suportar essa demanda? Totalmente, a saúde parou, refez plantas dentro da unidade hospitalar, transformou enfermaria em UTI, comprou respirador para o paciente que precisa, mas se a gente não achatar essa curva do vírus, que é com essas medidas não farmacológicas, nenhum serviço de saúde vai dar conta como a Itália. Não está dando. Então, não adianta comprar 50 respiradores e eu não ficar na minha casa, porque eu vou precisar de 100. Não há país que dê conta se eu não tomar as medidas não farmacológicas. Isso é evidência científica, tá? Evidência dos matemáticos, evidência da epidemiologia. Então, nós temos que cumprir as orientações. Os idosos, a maior recomendação é acerca dos idosos, né? E as crianças, como que fica? Elas também têm um As crianças vão ter que manter a mesma coisa, não tem um risco de óbito, mas elas podem ter o vírus assintomaticamente e passar para os idosos. Isso é para todos, sem exceção. É uma máxima que existe, que afirma, né, que o equilíbrio é importante em tudo. Todo excesso ele é nocivo, né? Então, pânico, nesse momento, não é necessário, mas também negligência não pode ser praticada, né? A gente tem que ter cuidado. Em linhas gerais, doutora, para a gente encerrar nosso bate-papo, o que você diria como forma de ajudar, contribuir para evitar o aumento desse vírus? Não vamos ser negligentes quando o médico disser que é para seguir as orientações do isolamento domiciliar, não vamos expor outras pessoas, essa para mim é a maior negligência. Vamos ficar em casa porque a gente está trabalhando para a população, né? Para acolher da melhor forma possível, para cuidar desse paciente que potencialmente pode ficar grave. A minha orientação é, vamos seguir todas essas precauções não farmacológicas para a gente não precisar depois internar grave e aí sim precisar da medida farmacológica, que é o que a gente quer evitar, porque internando aumenta o número de pacientes em UTI, uso de respiradores, aumenta o óbito, é isso que a gente não quer. Bom, doutor, obrigado mais uma vez, né? É a segunda entrevista que eu faço com você essa semana, mas diante do quadro, da situação, eu acho que a gente como comunicador, essa parceria com os médicos, a gente consegue minimizar, né, a situação. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa entrevista, que ela realmente possa contribuir com vocês, sobretudo na prevenção e no aumento dos casos de coronavírus. Nos encontramos na próxima entrevista.